Sabe aquele arrepio que dá só de ouvir o barulhinho da broca do dentista? Pois é, a resposta para isso não está em nenhuma alma não, está num laboratório lá do século XIX. Hoje a gente vai mergulhar nessa jornada incrível de como a ciência começou a decifrar os mecanismos por trás do nosso comportamento. Olha só, essa imagem aqui captura bem uma virada de chave, sabe? De um lado a gente tem a frenologia, aquela ideia antiga que hoje a gente sabe que não tem nada a ver, de que dava para saber a personalidade de alguém ao palpando a cabeça da pessoa. E do outro lado, o neurônio, a pecinha fundamental de tudo que a gente pensa e faz. É basicamente um pulo gigantesco da pseudociência direto para a biologia. E foi aí que nasceu a tal da revolução fisiológica. A ideia, na época, era super radical. Pensa bem, a proposta era parar de ficar só especulando sobre coisas que a gente não pode ver, como a mente, e começar a tratar o cérebro pelo que ele é, uma máquina. Claro, uma máquina absurdamente complexa, mas ainda assim uma máquina que segue leis da física e, o mais importante, que pode ser estudada. Então vamos lá. O ponto de partida é um desafio monumental. Pensa só, como é que se transforma o estudo da mente, uma coisa que a gente sente, mas não vê, em uma ciência de laboratório, com medida, com controle? Era esse o problemão que esses pioneiros da psicologia tinham que resolver. Bom, para a psicologia conseguir de fato entrar no laboratório, tinha uma barreira enorme para ser derrubada. Uma barreira filosófica, religiosa, de séculos, que era aquela ideia de que nós, seres humanos, somos completamente diferentes de todos os outros animais. E aí quem chegou com a marreta para quebrar essa barreira foi ninguém menos que Charles Darwin. A teoria da evolução de Darwin foi a peça que faltava no quebra-cabeça, porque ao mostrar que existe uma continuidade entre as espécies, ela deu aos cientistas a justificativa que eles precisavam. A lógica era simples. Se todos nós fazemos parte da mesma grande árvore da vida, então, estudar o sistema nervoso de um cachorro ou de um sapo que seja, pode sim revelar coisas fundamentais sobre o nosso próprio cérebro. Certo. Com essa porta filosófica que o Darwin abriu, o desafio agora era outro, era mais técnico. Faltava encontrar uma unidade básica de comportamento, algo que desse para isolar, para medir, para manipular dentro de um laboratório. E a resposta para isso veio na forma do tal do reflexo condicionado. E para a gente entender a sacada deles, primeiro a gente precisa separar as coisas. Pensa assim, o reflexo inato é tipo o software que já vem de fábrica no nosso corpo, sabe? Tipo a pupila que diminui quando tem muita luz. Já o reflexo condicionado é o software que a gente vai instalando ao longo da vida com as nossas experiências. E é aqui que a gente vê a genialidade do Pavlov em ação. O que ele percebeu foi que um estímulo que não tinha nada a ver com a história, tipo o som de um sino, podia meio que roubar o poder de um estímulo biológico forte como a comida. Era só apresentar os dois juntos algumas vezes e pronto, o cérebro do cachorro criava uma conexão nova. E olha só, para provar que isso não era só uma associação de ideias na cabeça do cachorro, algo subjetivo, o Pavlov foi ao extremo. Ele construiu as famosas Torres do Silêncio, que eram laboratórios totalmente à prova de som, sem nenhuma distração, só para isolar o fenômeno. O objetivo dele era claro, mostrar que aquilo era um processo puramente fisiológico, uma substituição de estímulos no sistema nervoso, uma coisa física que dava para medir. E o legal é que essa nova ciência era tão poderosa que dava até para mapear a dinâmica da aprendizagem. Dava para medir, por exemplo, a aquisição da resposta, ou seja, quão rápido o cachorro aprendia. Dava para observar a extinção, quer dizer, quando a resposta sumia porque o sino tocava, mas a comida não vinha mais. E dava para ver até a generalização. O cachorro começava a salivar para sinos com sons parecidos. Mas claro, a história da salivação dos cachorros era só o começo, né? A grande pergunta que ficou no ar foi: será que esse princípio todo vale só para essas respostas de glândulas, coisas involuntárias? Ou será que isso poderia explicar também as nossas ações, os nossos movimentos? E aí é que entra em cena um outro cara, o Vladimir Bekhterev. O argumento dele era o seguinte: se a gente quer uma ciência que seja objetiva de verdade, a gente tem que focar não na saliva, que é uma secreção interna, mas nos movimentos que todo mundo pode ver. Ele queria expandir o foco de estudo da glândula salivar para o músculo em ação. A grande sacada do Bekhterev foi defender essa tal de psicologia objetiva. Basicamente ele dizia, olha, vamos esquecer essas secreções internas que são complicadas de medir, vamos focar no que é observável, os músculos, os movimentos, as ações que qualquer pessoa pode ver e registrar. Para ele, a psicologia tinha que estudar só isso, a relação do organismo com o ambiente.
E essa imagem aqui mostra a diferença perfeitamente. De um lado, a resposta da glândula que o Pavlov estudava. Do outro, o reflexo motor do Bechterev. O que ele fez foi associar uma luz a um choquinho na pata do animal. Depois de algumas vezes, só de acender a luz, a pata já se encolhia. A consequência disso era gigantesca. Provava que até comportamentos mais complexos, que parecem voluntários, também podiam ser condicionados. Agora, é muito importante a gente entender que essa ciência não surgiu do nada, num vácuo, sabe? O governo soviético, logo depois da Revolução, abraçou essa pesquisa e investiu uma grana pesada nela. E por quê? Simples. Uma ciência materialista que jogava fora a ideia de alma e que via o ser humano como algo que podia ser moldado por estímulos, caía como uma luva na ideologia de criar um novo homem soviético. Certo. Tudo isso pode parecer uma história muito antiga, né? Um experimento com os cachorros numa Rússia lá longe. Mas a verdade é que esses princípios estão funcionando na gente agora, no nosso dia a dia. É só parar para pensar um pouco. Aquele cheirinho de pão saindo do forno na padaria já faz a boca salivar. Ou então o som da notificação no celular que já dispara aquela pontinha de ansiedade. Pois é, tudo isso são reflexos condicionados. É a prova viva dessa ciência acontecendo na nossa própria pele. E o que é genial do ponto de vista científico é como essa fórmula é simples e elegante. Por trás de toda a complexidade do comportamento humano, muitas vezes o que a gente encontra é essa estrutura bem básica. Um estímulo no ambiente, que a gente chama de S, que dispara uma resposta no organismo, que a gente chama de R. Simples assim, sem precisar falar de pensamento, sentimento, nada disso. Vamos fazer aqui um exercício de engenharia do condicionamento, só para a gente imaginar. Como daria para fazer alguém piscar o olho toda vez que ouvisse um estalar de dedos? O protocolo seria exatamente o mesmo do Pavlov. Você junta o estímulo neutro, que é o estalo de dedos, com o estímulo que já faz a pessoa piscar, tipo um soprinho de ar no olho. Depois de fazer isso algumas vezes, só o estalo de dedo já seria suficiente para causar a piscada. Então, para amarrar tudo, a grande herança que essa revolução toda nos deixou, começando com pioneiros como o Sechenov, que foi o primeiro a propor que o cérebro funcionava na base de reflexos, e depois com Pavlov e Bechterev provando isso no laboratório, foi uma lente nova para a gente entender o comportamento. Uma lente que não foca na alma, mas sim na relação objetiva entre um estímulo e uma resposta. E para quem ficou fascinado com essa história toda, saiba que a jornada de descoberta está só começando. Mas fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se tantos dos nossos medos, dos nossos gostos, dos nossos hábitos são na verdade só reflexos condicionados pelo ambiente, quem é que está realmente no controle das nossas ações? Fica aí a reflexão.